A Ele toda honra, toda glória, todo louvor. É uma noite de bênçãos que o Senhor reservou para falar com a sua igreja. Estamos sentindo a presença do Espírito Santo falando conosco através dos louvores. Já falou através da sua palavra e vai continuar falando. Desde esta manhã, estivemos aqui numa grande festa. E o tema desse trimestre que está falando sobre a volta de Jesus está nos alertando sobre esse momento do rapto da igreja. Precisamos, como nunca, estarmos atentos para esta hora. Vigiarmos cada dia mais para o inesperado que pode acontecer a qualquer momento e sairmos dessa terra e para sempre estarmos com o Senhor. Abra sua Bíblia no Evangelho de São Lucas, capítulo 16. A partir do versículo 19. Uma passagem bastante conhecida, mas Deus vai continuar falando conosco nessa noite. Evangelho de Lucas, capítulo 16, a partir do versículo 19, diz assim: Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que os mande à casa de meus pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Podeis se assentar. Queridos, esta passagem é o próprio Jesus, através de uma parábola. Ele dirige aos seus discípulos
em uma forma real, de uma forma para que os seus discípulos pudessem entender. Ele começa a trazer para os seus discípulos duas verdades eternas, que todo ser humano precisa ter a consciência que existe esses dois lugares, céu e inferno. Jesus falou mais sobre o inferno durante a sua caminhada na terra do que o próprio céu, alertando nós, os seus discípulos e a sua igreja, que como o céu é uma realidade, que como o céu é fato real, o inferno também é real. E nessa parábola, Jesus traz a vida de dois homens, falando de um homem rico e falando de um mendigo, de Lázaro, falando de dois homens vivendo vidas diferentes e partindo para dois destinos diferentes. Tem muitas pessoas nos dias de hoje que têm medo de pregar a verdade bíblica para o seu público, dizendo que o inferno existe e que o inferno é real. É a mesma coisa de nós, se estivéssemos viajando a uma estrada totalmente desconhecida, não sabendo os perigos daquela estrada, e nós mandássemos tirar todas as placas que estivesse alertando os motoristas dos perigos, das curvas, dos abismos que teríamos para enfrentar. Quando nós falamos sobre céu e sobre inferno, nós não estamos querendo trazer para a igreja um temor, um medo, um terror, não. Nós estamos trazendo para a igreja um alerta para que possamos estar vigilantes, porque estamos aqui, como já ouvimos nessa noite, como peregrinos em terras forasteiras, em terras estranhas. Aqui não é o nosso lugar. Estamos passando por essa terra, mas o nosso destino é a Canaã celestial. Jesus, então, ele traz essa parábola para deixar claro aos seus discípulos que não existe um terceiro caminho, não existe um terceiro destino, só existe dois destinos, céu ou inferno. Ou você pegará a eternidade com destino aos céus, ou pegará a eternidade com destino ao inferno. Jesus deixa claro para todos nós isso. E Jesus começa então a trazer isso nesta parábola, quando ele começa a mencionar a vida de um homem rico. Este homem que vivia sobre um luxo, sobre roupas de linho finíssimo, vestido de púrpura, vivendo uma vida regalada, vivendo uma vida abastada, e ao seu lado, à beira no muro da casa deste homem, vivia um pobre, miserável, mendigo, chamado Lázaro. Este pobre, a Bíblia diz que ele tinha apenas um sonho. Era só um sonho que este homem tinha, de poder comer
das migalhas que poderia cair da mesa deste homem rico, cheio de chagas, doente. Restavam ali os cachorros, os cães ao seu redor, para lamber as chagas, as feridas daquele homem. A Bíblia diz que este pobre Lázaro não teve o seu sonho concluído. Ele não pôde alcançar este sonho, porque esse homem rico era tão miserável que o que sobrava da sua mesa ia para o lixo, mas não servia o pobre que estava diante da sua casa. A morte chegou para os dois. A Bíblia diz que Lázaro morre e vai para o seio de Abraão. Morre também o rico. E o rico vai para o tormento. Jesus está colocando para os seus discípulos a realidade do amanhã. Jesus está trazendo para os seus discípulos aquilo que ele tinha plena certeza que a eternidade reserva para todos nós. E que o homem, nesta caminhada, no seu destino, ele tinha que saber escolher qual seria o seu destino final. Qual seria a sua parada final? A Bíblia diz, Jesus dizendo que aquele rico, lá no Hades, em chamas, em tormento, ele olha para os altos e ele consegue visualizar Lázaro no seio de Abraão. E ele clama dizendo: Lázaro, o Abraão, pai Abraão. Veja bem, irmãos, dois judeus, porque aquele rico, quando ele menciona e chama Abraão de pai, é porque ele tinha uma certa linhagem abraâmica para dizer Abraão, pai Abraão. Olha para mim nesta hora e peça para que Lázaro faça apenas um pequeno favor. Molhe o seu dedo numa água e jogue apenas uma gota de água na minha boca. Porque o sofrimento aqui é muito grande. O sofrimento aqui é terrível demais. Peça, por favor, apenas uma gota de água. Vai resolver, quem sabe um alívio vai me trazer. Abraão olha para aquele rico, e a Bíblia diz que ele fala com o rico: olha, é impossível Lázaro fazer isso. Nós estamos, parece que perto um do outro, mas existe um abismo entre nós e vocês. Nós não podemos ajudar vocês que estão aí, e tampouco vocês passar para o lado de cá. E ele faz mais um pedido a Abraão: Abraão, eu tenho mais 5 irmãos. Mande avisá-los para que não venham cair no lugar que eu estou.
ressuscite o morto, quem sabe eles vão entender a realidade. Vão ser impactados por essa situação e vão abrir os seus olhos e vão entender que existe realmente dois lugares. Um lugar que eu estou vendo que existe paz, existe alegria. Um lugar que eu vejo Lázaro nas delícias. E um lugar que eu estou aqui em tormento. Mais do que em tormento, chamas. Porque o lugar que Jesus disse que o inferno é lugar de fogo, é lugar de chama, é lugar de tormento. Pai Abraão diz: impossível atender o teu pedido. Lá na terra tem Moisés, tem os profetas. Lá na terra existem os homens com uma palavra. A palavra que fala, a palavra que muda, a palavra que é o pão, a palavra que transforma. Lá está com os profetas. Se eles entenderem esta palavra e derem ouvido a esta palavra, eles vão chegar aonde está Lázaro. Vão escapar dessa situação que você está vivendo. Porém, se não fizer isso, não quiser entender, o destino deles é aonde você está. Queridos, quem sabe alguns corações podem perguntar: pastor, mas no céu não tem lugar para rico? Céu é lugar para pobre? Céu é lugar para mendigo? Não. Deus, Ele tem o melhor da terra para dar para os seus filhos. Deus, Ele quer prosperidade no meio dos seus. Deus quer que você seja abençoado. Deus quer que você seja próspero. Deus quer e pode te dar as melhores casas dessa cidade, os melhores carros, os melhores negócios, as melhores empresas. Deus pode dar, porque Ele é dono de toda a riqueza. Porém, Jesus diz que o amor ao dinheiro é o mal de todas as coisas. O que Jesus está direcionando e falando aqui é de uma riqueza egoísta, de uma riqueza que o homem adquire para si e começa a viver uma indiferença com os seus próximos. O dinheiro para este homem estava acima de qualquer coisa. Era um homem que estava com o coração blindado. Ele não conseguia entender a necessidade daquele que estava tão próximo dele. Era um homem que estava com a sua mente fechada para o amor. Não existia amor naquele coração. Era uma indiferença. Era um homem que vivia como se a eternidade não existia. Como que a sua vida fosse imortal. Como que jamais morreria. E a Bíblia diz que todos nós somos mortais. Todos nós vamos passar pelo vale. E todos nós vamos entrar por uma eternidade. Aquele homem havia esquecido de tudo isto. Aquele homem, o dinheiro o fez ele cegar-se completamente para ter uma sensibilidade humana, para olhar para o seu próximo, para o seu irmão e estender as mãos. E Jesus, ele condena todo homem
que coloca o dinheiro como seu Deus, o dinheiro como seu tudo, o dinheiro como se fosse a solução para todas as suas preocupações e problemas. Não, queridos. Jesus disse: buscai primeiro o meu reino, e depois as demais coisas eu vou acrescentar. Acima do teu dinheiro, acima do poder, acima da fama, acima dos teus negócios, precisa estar o reino de Deus. Oh, aleluia! O reino de Deus precisa estar em primeiro lugar na nossa vida, no nosso coração. Quando nós entendemos isso, nós entendemos que Jesus falou no seu Evangelho de Mateus, no capítulo 25, abra comigo a sua Bíblia. Você vai entender o que Jesus estava dizendo. Capítulo 25 do Evangelho de São Mateus. A partir do versículo 34, Jesus diz assim: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste ver-me. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Ah, meu querido, quer entender o que Jesus está dizendo? É que Ele quer que você saiba que tudo que Ele te dá nessa terra, que toda a prosperidade que Ele te dá nessa terra, é para que você possa enxergar os mais carentes, necessitados, e estender as mãos. Porque todas as vezes que você estende a mão para um necessitado, você está dando a Deus. Você está dando de vestido, você está dando o alimento, você está dando a água. Ele está enfermo, você está visitando. Ele está na prisão, você está estendendo a mão. Jesus está olhando para o teu coração. Que coração é este? Existe amor nesse coração? Existe compaixão nesta alma? Ou existe um egoísmo concentrado, egocêntrico, que é só você, é só para você, e tudo é teu? Jesus está dizendo: quando você estendeu a tua mão, quando você ajudou a um dos pequeninos necessitados, você estava fazendo isso para mim. O teu coração estava voltado para mim. É para esse rico que Jesus está dizendo. É para esse tipo de pessoas que Jesus estava dizendo: o destino dele é terrível. O destino dele é terrível demais. O destino dele é muito difícil.
Por isso, queridos, que Moisés escreveu no Salmo 90: Senhor, ensina-me a contar os meus dias, entendendo que a vida do homem é uma vida passageira, de 70 anos, e os que passam disso e chegam a 80 anos, chega com enfado, canseira, com muita dificuldade, e logo se vão. É como um vapor, é como uma flor que nasce na manhã e morre ao anoitecer. A nossa vida é rápida demais. Todos nós somos mortais. Por isso Deus quer de cada um de nós que possamos ter corações voltados para Ele. Corações que Ele possa falar e um sentimento de amor, de bondade, possa ser estendido aos necessitados. Paulo escreve severamente falando sobre isso na sua carta aos 1 Coríntios, capítulo 10, capítulo 6 melhor, e o versículo 10. Paulo escreve dizendo assim: olha, não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldicentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Não erreis. Avarento, aqueles que concentram tudo para o seu próprio eu, aqueles que não conseguem chegar ao reino de Deus, aqueles que não conseguem entender a obra de Deus, aqueles que não conseguem entender o projeto que Deus colocou ele na terra para desenvolver. A Bíblia diz: não erreis. Todos estes que erram não herdarão o reino de Deus. Por isso, queridos irmãos, nós estamos vivendo a última hora da igreja. Nós somos a geração do arrebatamento. E nós precisamos alertar as nossas famílias. Precisamos alertar os nossos amigos que existe dois destinos. Que existe um caminho que nos leva ao paraíso eterno. E existe um outro caminho que nos leva à perdição eterna. Qual é que vamos escolher? Por onde vamos caminhar? Aonde é que nós vamos marchar nessa hora tão difícil de vivermos na terra? Numa hora tão confusa, aonde o respeito dentro do lar muitas das vezes desaparece. Os pais não conseguem mais, muitas das vezes, ter um diálogo com os filhos. Os filhos não querem mais respeitar os pais. A violência tomando cada dia mais o seu espaço. O ódio tomando conta dos corações. A alegria e a paz desaparecendo cada dia mais dos nossos convívios. O Espírito Santo nessa noite, ele chama eu e você para um momento de responsabilidade, para um momento de realidade. Nós estamos falando que Jesus está voltando mesmo. Não estamos apenas dizendo Jesus vai voltar, não, ele está voltando. Nós precisamos sacudir, irmãos, a poeira e alertar aqueles que estão perto de nós e estender as mãos dizendo: salvai-os do fogo.
Eles estão caminhando. E é uma caminhada muitas das vezes sem volta. Se você não alertar, se você não falar, eles partirão. Porque a morte vai chegar. E muitas das vezes as pessoas perguntam: mas pastor, será que no céu haverá consciência? Estaremos lúcidos? Vamos ver as coisas, vamos ouvir, vamos entender. No inferno, pastor, as pessoas que estarão nos tormento, nas chamas de fogo, será que vai sentir isso na pele? Vai entender isso? Vai ouvir os gritos de apavoramento lá dentro? É o próprio Jesus que está dizendo. É o próprio Jesus que está falando para os seus discípulos. Está vendo Lázaro no seio de Abraão? Está vendo o rico? O rico está pedindo pelo amor de Deus. Lázaro, apenas uma gota. Ele conseguiu enxergar Lázaro. Ele clamou por Abraão. Ele estava entendendo a cena. Ele sabia onde ele estava. Era um momento de consciência. Não vai pensar que você vai lá e vai vegetar, meu querido. É consciência. Você vai estar sabendo e vivendo e presenciando a eternidade. Ou vai estar no paraíso eterno, ou vai estar na condenação eterna. A escolha é tua. A escolha é nossa. A realidade é essa. Por isso, queridos, vivemos hoje como se estivéssemos vivendo e cultuando o último culto. Se estivéssemos celebrando a Deus, o último louvor. Se estivéssemos vivendo na terra o último domingo. Não sabemos a hora que Ele vai voltar. Precisamos estar preparados. Precisamos pedir para Deus cada dia mais: Senhor, ensina-me a viver na terra e a contar dias de bênçãos, a contar dias de prosperidade, mas eu quero viver uma prosperidade real, uma riqueza que tu me der nas mãos para gerenciar. Eu quero, Senhor, dividir com aqueles que precisam, estender as mãos para os necessitados, porque eu entendo que todas as vezes que eu faço isso, eu estou fazendo para ti. Eu não quero viver num mundo isolado, como se eu fosse imortal, e que a minha riqueza e que o meu destino termina aqui. Não! Eu tenho consciência que eu estou vivendo apenas como um peregrino em terras estranhas. Quantos nessa noite pode dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Se Jesus vier agora, saberei para onde vou. O meu destino é os céus. A minha eternidade é perto de Deus. Mas quem sabe, existe aqui algumas pessoas que podem ter dúvida do seu destino. Se a morte o alcançar, você não sabe para onde vai. Qual destino te aguarda? Qual destino te espera? Mas hoje Jesus te dá uma oportunidade de você abraçá-lo e dizer: Jesus, o lago de fogo é terrível demais. Não dá nem para pensar, pastor Manuel. O clamor e o desespero lá é terrível demais. Eu preciso viver uma santidade perto de Deus, porque lá só entra aqueles que
foram lavados as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Lá só chegarão aqueles que o seu nome estiver escrito no livro da vida. Eu gostaria de orar aqui por algumas pessoas. Eu gostaria que vocês ficassem em pé.